Olá, eu sou Ana Rita de Souza, neuropsicóloga, e hoje eu convidei o médico alergista, Dr. Raul Emerick Mello. Dr. Raul, seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Gostaria de esclarecer algumas dúvidas com você que acabam chegando aqui no consultório, e eu acredito que essa parceria, essa interdisciplinariedade entre os profissionais da área da saúde é muito importante. Com certeza. E eu gostaria de perguntar para você quais são as principais doenças alérgicas? Certo. As doenças alérgicas, elas envolvem diferentes partes do corpo, né? Como a gente pode ver, por exemplo, na parte respiratória. Então, as doenças alérgicas, elas são a rinite, as faringites, irritações de garganta e de laringe, e na parte pulmonar, a bronquite ou asma, né? Então, essas são muito frequentes, né? Existe também a alergia alimentar, que vai acometer a parte intestinal, com reflexos, às vezes, na pele, em outras áreas do corpo, como respiratórios também. A alergia alimentar está muito frequente atualmente, cresceu muito nas últimas décadas, né? O alergista lida também com as reações de pele, as reações de produtos químicos, por exemplo. A pessoa faz uma tintura de cabelo, né? Ou usa um produto na indústria, um cosmético, um produto de limpeza, e tem as reações na pele. Essas reações, na maior parte das vezes, são o que a gente chama de reação de contato ou dermatite de contato, né? E existem também as alergias menos frequentes, relacionadas ao sol, à temperatura, né? Infecções virais, alergias a remédios, por exemplo. Na pele tem um outro setor também de alergia, que é a urticária. A urticária, ela é muito frequente, comete quase todo mundo, pelo menos uma vez na vida, mas os alérgicos têm muita repetição desses quadros, né? As urticárias rápidas, que são as agudas, e as urticárias prolongadas, que a gente chama de urticárias crônicas. Esse é o mais frequente aí que o alergista vê. E como você mesmo disse, né, essa questão das alergias alimentares, eu vejo muito aqui no consultório essa questão da alergia à lactose, essa intolerância. Como é que os pais podem identificar? Quais são os sintomas, os principais sintomas que as crianças apresentam? Isso, então eles vão diferenciar a intolerância e alergia, né? Existe uma divisão básica que a gente vai fazer aí por idade, né? Antes de 4, 5 anos de idade, raramente você vai ter um problema com a lactose, que é um açúcar do leite, né? Isso vai começar a aparecer depois de 4, 5 anos de idade para frente, quando a pessoa ingere a lactose e o açúcar, né, do leite, que é a lactose, que vai estar num produto, um derivado do leite, um produto lácteo, né, um iogurte, né, um molho, né, que usa leite, e vai ter o quê? Uma sensação desagradável, de empachamento, de gases, pode ter diarreia, cólica, pode ter dor de cabeça, inclusive, né? No Brasil, alguns estudos estimam que pelo menos metade da população tem alguma dificuldade de digerir a lactose, né? Isso em graus variáveis. Então, algumas pessoas têm sintoma quando tomam muito leite. E outras pessoas têm sintoma com quantidades mínimas de lactose. Até uma lactose que tem num comprimido de remédio, às vezes pode dar algum sintoma, né? Então, esse é o que acontece quando os pacientes que têm a chamada intolerância à lactose têm contato com esse produto. Lembrar que no reino animal, os mamíferos mamam só quando são filhotes, né? O ser humano, quando começou a domesticar os animais, começou a domesticar a vaca, né, passou a aproveitar o leite, e com as mutações humanas que ocorreram em diversas partes do mundo, passaram a aproveitar o leite como um produto, um alimento, quando o que seria de se esperar na natureza é que a gente tomasse leite só quando criança.
né? Existe também a dificuldade de digerir a lactose, que é temporária, em crianças e adultos, quando você tem uma diarreia, quando você tem uma infecção intestinal, machuca a mucosa intestinal e aí você não consegue digerir a lactose direito. Então você acaba de ter uma diarreia, toma o leite e tem cólica por causa do leite. Mas isso é momentâneo, isso é até a mucosa se restabelecer e conseguir digerir a lactose. A outra situação muito diferente é a alergia à proteína do leite de vaca. Então existe o leite nutricionalmente, o grosso nutricional do leite é dividido em gordura, açúcar e proteína. E tem os micronutrientes, o cálcio, o ferro, que são coisinhas pequenas. Esse grosso, né, esses 3 grupos grandes do leite, né, ao serem divididos, fica mais claro a gente entender. A gordura não dá alergia. A lactose, que é o açúcar, não dá alergia. As proteínas, porque são várias, as proteínas do leite podem dar alergia. Né? Olha só que interessante essa diferença. Essa diferença é fundamental. Apesar de que no dia a dia, muitas vezes, a lactose é usada para alergia e tal, se confunde muito. Mas a alergia costuma acontecer na criança pequena. Ao contrário da lactose, a intolerância à lactose que vai ser quando cresce e depois tem os sintomas. Então a criança pequena, muitas vezes com 1 mês de idade, 2, 3, bem no início da vida, pode ter tanto aqueles sintomas da intolerância à lactose, e é por isso que confunde, pode ter a cólica, pode ter a diarreia, pode ter o mal-estar, como pode ter outros sintomas também mais graves de sangramento intestinal, de urticária, de problema respiratório mais sério. Então essa é a diferenciação aqui importante nos diagnósticos. E através daqueles testes alérgicos, tem como identificar esse potencial a desenvolver essa alergia à proteína do leite? Sim, os testes alérgicos, existem os testes de pele, né, que são chamados testes prick test, ou teste alérgico, ou teste cutâneo. Esses testes também têm leite, mas muitas vezes nessa investigação é mais interessante o exame de sangue, porque o exame de sangue ele vai diferenciar as várias proteínas. Hoje a gente está numa fase do diagnóstico que chama fase molecular. Então eu não digo apenas alergia ao leite. Eu digo, você tem alergia com esse componente de proteína. Por quê? Porque isso às vezes dá uma ideia se essa alergia vai ser mais grave, se ela vai demorar mais para desaparecer ou não. Da mesma forma, tem alergia ao amendoim, são vários componentes diferentes. Então essa é a fase da alergia molecular. Então você já tem uma ideia de prognóstico, que a gente chama. Quer dizer, o que vai acontecer no futuro ao identificar o tipo de proteína que tem alergia. E não só isso, tem proteína do leite, por exemplo, que é parecida com a proteína da carne. Então, às vezes a pessoa, ou do gato, e às vezes a pessoa pode ter o que a gente chama de reação cruzada, que é ter reação também, por exemplo, a um outro alimento, pela proteína ser parecida. A alergia, ela é hereditária? A alergia é hereditária. O que acontece é que você tem uma propensão a desenvolver determinadas doenças alérgicas, né? São centenas de genes, só na asma tem mais de uma centena de genes já identificados, né? Mas isso é o quê? É uma propensão, na verdade você não tem certeza se a pessoa vai desenvolver a doença. O desenvolvimento da doença tem a ver com todo o ambiente que você vive, a alimentação, o estilo de vida, né, se teve outras doenças ou não. É por isso que os índices de alergia aumentaram tanto nas últimas décadas. Na verdade, a genética não mudou muito, né? Não está diferente da década de 50, mas aumentou muito pelas questões ambientais. Então, como em várias outras doenças, existe uma conjunção aí da genética com o externo, né, o exterior e o estilo de vida desde que nasceu para acabar resultando numa doença. Muito legal, acho que essa informação sobre as principais doenças alérgicas e principalmente essa questão da diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite, achei isso incrível, é uma dúvida que é muito frequente, muito comum.
E eu queria agradecer a sua participação e o seu esclarecimento. Eu agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.